Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para aprender italiano mais rápido, claro, baseado nas nossas experiências nesses mais de 2 anos de estudo e contato com a língua italiana. Fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que essas dicas vão acelerar o seu aprendizado e vão te colocar em muito mais contato direto e diário com a língua italiana. Essas dicas também servem para qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, já deixa o like no vídeo para nos dar uma força e também segue a gente nas outras redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo diário sobre vida na Itália, cidadania italiana e muito mais. E também lembrando dos nossos serviços e produtos disponíveis se você tem interesse em fazer a cidadania italiana ou viver na Itália, que são busca de certidões, programa Sì Sono Italiano, tem o nosso guia Cidadania Desvendada, consultoria por videochamada se você tiver dúvidas sobre vida na Itália e quiser tirar com a gente, e também o nosso novo serviço de intermediação de aluguéis. Nós temos poucos e limitados imóveis para alugar aqui na Itália, mas se você tem interesse, entra lá no nosso Instagram que tem um destaque com as opções disponíveis. Mas vamos deixar de enrolação e bora pra vinheta. Então, gente, todo mundo sabe que o aprendizado de um idioma não é nada fácil, exige muito esforço e exercício, é um trabalho diário que você faz, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, algumas dicas que a gente pode fazer no nosso dia, inserir na nossa rotina, que vai facilitar muito o aprendizado dessa língua. Afinal, a gente vai lembrar lá de quando a gente era pequenininho, quando a gente nem falava, nem escrevia, nem sabia ouvir de início a nossa língua mãe, né? E aos poucos a gente foi primeiro ouvindo, depois a gente começou a falar, falando errado mesmo, ouvindo outras pessoas e reproduzindo, e depois de tudo a gente foi aprender a escrever e assim melhorando a nossa fala também. Então, assim como é o aprendizado de uma criança com a sua língua mãe, funciona no aprendizado de uma segunda ou terceira língua. Então, para começar e fornecer um pouco de conteúdo técnico, existe uma tal de plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar as suas ideias em resposta aos estímulos externos, como a aprendizagem de um novo idioma. E os estudos mostram que a exposição regular e consistente a um novo idioma fortalece essa plasticidade do nosso cérebro, facilitando a assimilação e a retenção de informações linguísticas. Então, baseado nisso, a nossa primeira dica de hoje é inserir o idioma no seu dia a dia. E como você vai fazer isso? Uma dica muito legal é você primeiro de tudo, alterar o idioma do seu celular. Você vai lá nos ajustes e muda de português para italiano ou enfim a outra língua que você esteja aprendendo. Fazendo isso, pode ser que de início você fique um pouco incomodado, a gente passou por isso. Esse incômodo, ele é normal, porque afinal de contas você sempre deixou no português e agora é a primeira vez que você está mudando, mas isso vai fazer você assimilar muitas palavras que você já estava acostumado a ver em português e agora vai começar a ver em italiano. Isso vai aumentar muito o seu vocabulário. Então, altere o idioma do seu celular e resiste um pouquinho ali, 1 semana, 2, até você acostumar e não voltar ao português. Isso é basicamente um exemplo claro de sair da zona de conforto e tenho certeza que vai auxiliar muito o seu aprendizado. Outra dica de como incluir o idioma no seu dia a dia é incluir no seu lazer diário. Por exemplo, assistir séries, filmes, assistir jogos de futebol, jogar algum jogo, escutar músicas, ouvir podcasts, ler livros. Tem uma infinidade de atividades de lazer que você faz, que você pode achar uma opção em italiano e inserir no seu dia a dia. É muito importante que seja uma coisa de lazer e prazerosa para você, para não se tornar entediante. Porque de entediante já basta a gente ter que estudar gramática, verbos, escrever no caderno. Nessa hora de lazer é bom que você tenha uma coisa que te deixe completamente relaxado e que você possa introduzir esse idioma aos poucos, fazendo uma coisa que você gosta muito. Eu, por exemplo, desde o início do meu aprendizado do italiano, assim como foi com o meu aprendizado do inglês, eu tenho como um lazer muito grande ouvir músicas todos os dias e eu gosto muito de entender a letra, de interpretar, de sempre ler o que significa essa letra. Foi assim com o inglês e foi assim com o italiano também. Então, desde que eu comecei a aprender o italiano, eu fui atrás do gênero musical que eu gostava e o que tinha disponível em italiano.
e eu encontrei várias opções e comecei a gostar de muitas músicas. Então, quando você começa a gostar de muitas músicas, você escuta elas muito frequentemente e assim eu fui atrás das letras, das traduções e isso me trouxe muito vocabulário e também aprendizado de pronúncias e muitos verbos novos que eu não conhecia ainda. Outro exemplo também, eu e o Jorge, a gente gosta muito de assistir jogos de futebol, em todo esse mundinho do futebol, a gente gosta muito, então a gente se forçou a começar a assistir jogos com narração em italiano e também ver entrevistas de jogadores italianos. Então é uma coisa que a gente já fazia na nossa vida normal, que a gente trouxe para o mundo do italiano e com certeza agregou muito em muitos aspectos. A segunda dica é uma coisa que requer um pouco mais de estudo e paciência, mas você também pode fazer com uma coisa que você gosta muito, que seria assistir o mesmo filme 3 vezes. Ou uma série, um episódio de uma série, alguns episódios, fica a seu critério, mas a questão é que você, na primeira vez, você vai ouvir ali na língua italiana, com a legenda em português, na segunda vez você vai trocar a legenda para o italiano, e na terceira vez você vai se desafiar a assistir sem legenda nenhuma, só com o áudio em italiano. Isso vai melhorar muito o seu processamento auditivo e, claro, vai te trazer muito vocabulário, pronúncia e expressões que os italianos usam no seu dia a dia. Mas, claro, também escolha um filme, uma série que você goste. Voltando naquele assunto do lazer, não escolha um filme que seja maçante para você assistir, que você fique assim, tomara que acabe isso aqui logo. Escolha um filme que você tenha prazer em assistir, que seja de um gênero que você goste, para que não se torne uma coisa entediante. Então, é muito importante que seja um lazer para você. E aí você vai assistir 3 vezes e cada vez mais vai entender e enriquecer o seu vocabulário. A terceira dica pode parecer uma coisa muito simples e rápida, mas é fazer Duolingo todos os dias, ou se você tiver outra plataforma de exercícios de idiomas também serve, mas eu dou o exemplo aqui do Duolingo, que foi o que a gente utilizou nesses mais de 2 anos estudando o italiano. Ele é um aprendizado diário, rapidinho ali você pode fazer uma lição todos os dias e isso vai agregar muito ao seu cérebro se familiarizar com a língua. O Duolingo também é muito útil para quem está começando do zero. Você não sabe nada de italiano, é o melhor aplicativo porque vai começar desde as palavras básicas como eu, você, casa, animais, enfim, tudo que é do mais básico ele vai começar te ensinando ali e você vai avançando com o passar do tempo. E claro, apesar das lições serem muito rápidas e muitas vezes fáceis, é comprovado que fazer uma coisa todos os dias, nem que seja por 5 minutos, é muito melhor do que fazer muito em um dia só da semana. Então, fazer o Duolingo todos os dias vai cada vez mais te colocar próximo dessa língua que você está aprendendo. Também, com certeza, o seu vocabulário vai aumentar muito, porque a infinidade de frases diferentes que o Duolingo traz nos exercícios é gigante. E por fim, a quarta é conversar com um nativo da língua italiana ou da língua que você está estudando. Essa tarefa eu entendo que é um pouco mais difícil se você não mora aqui na Itália, mas existem também aplicativos que fornecem uma ferramenta para as pessoas conversarem com pessoas das outras línguas. Eu vou deixar aqui alguns aplicativos que fazem isso, mas gente, conversando com um nativo, você vai se permitir ser espontâneo pela primeira vez e é nesse momento que você vai identificar ali qual é a sua maior dificuldade ao conversar, ao ter que formar uma frase, ao ter que iniciar um assunto e depois você vai e foca nessa sua maior dificuldade nos estudos. Voltando lá no exemplo que eu dei de quando uma criança está aprendendo a falar, é a mesma coisa, é falando que cada vez mais você vai melhorar, é errando inclusive, porque a gente vai errar muito. Uma pessoa ela pode ser fluente já na língua, mas é impossível que ela não erre alguma coisinha volta e meia. Claro, eu não tô falando aqui de professores, porque essas pessoas dedicam as suas vidas a estudarem uma língua. Eu estou falando de pessoas que moram aqui na Itália há muito tempo, e já tem como a sua segunda língua oficial, mas é muito normal que a gente erre porque não é a nossa língua nativa. Muitas pessoas, inclusive, erram na sua língua nativa, então É muito comum também que na sua segunda você vai errar alguma coisa, mas a gente sempre fala que o importante é se comunicar, é passar a sua mensagem corretamente. Gente, isso de falar com o nativo também pode incluir você ler textos em voz alta para você mesmo, você falar sozinho, escrever frases e repetir em voz alta, porque isso é muito importante para a sua boca, os músculos da sua boca se acostumarem com os novos sons dessa nova língua que você está estudando. Porque isso também é muito comum nas línguas, né? Cada língua tem ali os sons que vão ser mais comuns você reproduzir naquela língua. E, por exemplo, no nosso português a gente tem o ão, né? O a com tio, ão,
por exemplo, de inspiração, exposição. E esse termo em específico é muito difícil para os estrangeiros reproduzirem em português. Eles acabam não conseguindo direito, é uma coisa que eles têm que praticar muito e ainda assim não fica perfeito, né? Porque a gente vê muitos estrangeiros falando em português, mas esse ão nunca fica igual o nosso, porque afinal cada um tem a sua língua nativa e a sua boca, né? Como eu falei, os músculos estão acostumados a fazerem aquele som por muito mais tempo, então exige um esforço muito maior, assim como acontece com o TH do inglês, né? Do thing, é uma coisa que a gente não está acostumada também a falar, e quando a gente começa a estudar o inglês é muito difícil e exige muita prática mesmo. A mesma coisa serve para o A aberto do italiano, né? Porque o brasileiro ele tá muito acostumado a falar, por exemplo, sono brasiliano, a gente fala ano automaticamente, porque é o som que a gente fala em português. Mas a pronúncia correta seria brasiliano, com o A aberto, né? Sono brasiliano. E a gente não é acostumado a fazer isso, é uma coisa que a gente tem que se esforçar muito, mas ao mesmo tempo é um detalhe que não vai interferir muito na sua comunicação. Se você falar com um A brasileiro, a maioria dos italianos vai entender o que você quer dizer e, no final das contas, é isso que importa, né? Se comunicar bem. Então, essas foram as 4 dicas que a gente utilizou muito no nosso aprendizado e ajudou muito. Claro que a coisa que mais auxiliou a gente a melhorar o nosso italiano foi morar aqui na Itália, ter contato frequente com pessoas nativas, precisar utilizar serviços básicos como supermercado, ir ao tabaque, ir ao banco, ir ao comune, serviços básicos assim que a gente foi forçado a falar o italiano, então isso melhora muito, porque quem não está no país não precisa falar italiano, não é obrigado a falar a língua. E se você está no país, você se força e isso com certeza melhora muito mais rápido. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma experiência diferente com o aprendizado da língua e quiserem compartilhar com a gente, deixa nos comentários. Com certeza não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas outras redes. E por hoje era isso. Ci vediamo presto, alla prossima!